A gente poderia começar com uns erros de gravação ou só umas risadas. E se a gente entrar sempre com risada? Bom, meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos, vim de São Paulo, Zona Norte. Eu cheguei na Austrália fazem 5 anos. No Brasil eu cheguei a estudar, fiz uma faculdade, mas não sou formada, não terminei, fiz rádio e TV. E aí cheguei na Austrália, aquela loucura de, né, tudo novo, trabalhei com hospitality, cleaning, sei lá, um ano e meio. E aí quando eu mudei para Tasmânia, foi outra mudança grande na minha vida, assim, porque eu vim para um lugar bem menor, né, estava acostumada com uma comunidade brasileira já em Perth. Já tinha uma estabilidade, assim, já tinha uma galera, já tinha um trabalho, estava confortável. E aí rolou essa oportunidade, por questões de visto, de mudar para Tasmânia. Foi tudo muito novo, muito rápido, né? A Rafa sabe bem da história. E aí eu me joguei. E quando eu cheguei na Tasmânia em 2018, eu tive muitos problemas, assim, não chegou a ser uma depressão, mas eu me sentia muito sozinha, me sentia meio para baixo. E isso não era um comportamento muito normal meu, assim. Eu conseguia ver que eu não me pertencia. E aí foi quando eu me joguei assim nos esportes, na atividade física. Isso me ajudou e sempre tem me ajudado muito a ter um equilíbrio emocional, assim, mental. E aí o esporte, assim, ele entrou na minha vida de uma forma tipo, muito surpresa, assim. E eu gostei tanto que agora, tipo, isso faz parte da minha vida. Eu estou até estudando para virar personal trainer no futuro. Foi uma coisa que realmente mudou tudo, assim, para mim, me deu outra ótica de vida. Acho que é isso. Tá bom, né? Muito rápido. Tá ótimo. Lembrando que todas nós aqui já sabemos dessa história, a gente só está passando isso para frente, para as pessoas ouvirem. Então, vamos falar que somos todas nós três amigas, nos conhecemos na Austrália, né? E legal, Gil, mas você se arrepende de ter mudado para Tasmânia, de ter... Vamos lá, quando você foi do Brasil para a Austrália, você imaginou que você ia ficar na Austrália, que você ia voltar para o Brasil? Na real, eu não sabia de nada, né? Porque para a gente a questão de virar residente ou ficar permanente na Austrália era uma realidade muito, muito distante. Só que eu tinha 24 anos, cara, então eu queria ir para a Austrália para viver o sonho australiano, e eu fui para o lugar que eu queria. Então, tipo, eu acho que quando você perguntou para mim se eu me arrependo de vir para Tasmânia, no começo eu acho que eu fiquei muito apegada, assim. Eu acho que foi por isso que também foi tão difícil o processo. Eu não me desapeguei de Perth, sabe? Eu sentia falta dos meus amigos, assim. Eu achava que eu tinha sido tirada do ambiente, assim. Só que, na verdade, a Tasmânia me mudou muito, assim. Nossa, eu evoluo muito aqui, assim, por essa questão de menos barulho, sabe? Eu tenho menos barulho externo, eu tenho mais tempo para me concentrar nas minhas coisas e no meu desenvolvimento. E como foi muito difícil o começo, eu acho que isso me fez mais forte também. Sei lá, a questão da resiliência, né? De estar num lugar que você não conhece ninguém, você tem que se virar. Fifi, você foi para a Austrália com 24 também? Eu estava tentando fazer as contas aqui. Eu cheguei em 2017 e agora eu estou com 29. Agora eu tô com 29. 2021, faça uns cálculos aí. Quem é bom em matemática? Acho que foi 25, né? Você vai fazer 5 anos. 5 anos esse ano. Eu cheguei com 24 e fiz 25. Exato. Eu acho que eu cheguei com 24 também. Nós três chegamos com a mesma idade, é? Eu acho que é a idade que deve bater algum parafuso lá no Brasil, talvez, assim, ai meu Deus, e aí, né? Não no Brasil, mas acho que dentro de nós, né? O que eu estou fazendo na minha vida, né? O que eu quero? Vocês vieram para cá com a intenção de ficar aqui? Nossa, bom, não. A Rafaela claramente não, né? Eu não estou na Austrália.
É verdade. Eu acho que tu pode se apresentar, né, Rafa? Eu vou explicar. Galera entender. Então, eu cheguei na Austrália em 2016, 1º de abril, dia da mentira. Cheguei numa sexta-feira, nossa. Cheguei já na Austrália, na casa de 2 brasileiros, fazendo churrasco com picanha, tipo, totalmente o oposto de que é ir para a Austrália para aprender inglês. E eu cheguei, e no primeiro dia que eu morei com a Bruna, uma amiga, ela já estava super envolvida com os vistos e sponsor e PR e citizen, passaporte, e ela já me envolveu naquela história de visto e eu já olhei para ela bem séria, assim, porque você chega meio triste, né? Assim, feliz, mas ao mesmo tempo, tipo, tem as cartinhas que você vai lendo no avião e as pessoas te mandando mensagem, e aí escala, você fica 12 horas esperando, chorando. E eu cheguei já falando que eu vou ficar 6 meses, eu só vim aprender inglês. A minha ideia inicial, eu nem sei se vocês sabem, mas a minha ideia inicial era aprender o inglês em 6 meses, voltar para o Brasil, que eu tenho uma prima que trabalha com Student Exchange e eu ia para a Croácia estudar engenharia. Que louca! Não sabia. Não sabia, não. Eu precisava só do inglês, eu ia fazer 3 meses na Croácia e 3 meses na Sérvia, com o Student Exchange. Então, alguém ia para o Brasil, eu ia para lá. Só que eu precisava do inglês. E, enfim, 6 meses ninguém aprende inglês, nem em 5 anos, praticamente. É uma coisa muito difícil. Enfim, acabei ficando na Austrália e me formei em business, fiz leadership management, e aprendi o inglês, fiz boas amizades e conheci uma pessoa e fui embora para a Austrália, na Tailândia. E dentro todo esse processo, eu também eu me formei em engenharia no Brasil e eu trabalhei na área por uns 2 anos depois de formada. Trabalhei durante uns 4 anos no total. Quando eu fui para a Austrália, a realidade é diferente, né? A gente não vai trabalhar com o que a gente se formou. A gente vai trabalhar com trabalhos mais inferiores e que são trabalhos irados, né? Que eu adorava ser cleaner, trabalhar em hospitality. E eu totalmente saí da área de engenharia. Na Austrália, eu ainda tinha uma vontade de buscar e talvez tentar um trabalho lá. Mas eu acho que era mais uma vontade de me mostrar para os meus pais, talvez, para minha família, porque eu me formei e foi difícil se formar. E é um trabalho interessante, mas assim, era mais uma cobrança tipo externa da minha cabeça, de alguém tá me cobrando, do que a minha própria vontade. E desde que eu cheguei aqui na Tailândia, essa vontade não veio, assim, totalmente tá guardada ali no armário, não tá trancada, um dia talvez, mas assim, eu tô nesse processo aí de igual a Ju falou que ela se jogou nos esportes, eu também estou morando numa casa muito grande, só com o Pedro, e me falta esse lado social de contato com amigos, com o externo, que eu não tenho aqui, então eu ainda estou nessa busca de, o que eu estou fazendo na Tailândia? Tem praia aqui, entendeu? O que eu vim fazer na Tailândia? Mas também muito por conta do corona também, né, amiga? Pode. Então, eu sempre me pego pensando nisso, do tipo, não sou só eu que estou nessa situação, e tudo bem estar nessa situação também, porque tá cagado, né? Aqui tá cagado, a Austrália acho que não tá tanto, mas aqui na Tailândia não tá muito bom a questão dos números. Mas eu acho isso ótimo, porque eu já me redescobri várias vezes aqui, aprendi a fazer coisas novas. Igual a Gil falou quando ela saiu da comunidade ali de Perth dos brasileiros e foi para Tasmânia, onde ela não conhecia ninguém. Quantas coisas diferentes você fez e você aprendeu? Porque você está sozinha, né? Ninguém está vendo você fazer.
mas você sabe o que você está fazendo e tudo que você está aprendendo. Então, eu tenho uma lista infinita de coisas novas que eu aprendi a fazer desde que eu entrei aqui num lugar. Não vou falar nem em questão de país, tá? Eu vou falar em questão de, tipo, de um desconhecido seu. Eu tenho uma lista imensa de coisas. Eu vou fazer um dia e mostrar aqui. Mas é isso. Então aí a questão é essa, né? Eu não estou aí, a Gil está em outro lugar e a Fifi, como se sente solitária e Minhas abandonada? amigas me abandonaram, me deixaram, uma foi para Tailândia. A Gil eu já conheci pela internet mesmo, né, Gil? A gente nunca se conheceu pessoalmente, cara. A Eu gente vou voltar nunca um dia. Eu tenho essa vontade de voltar para Perth um dia. Espera. né? Mas nem que seja uma visita aí, né? Tasmânia, Tailândia e aqui Perth. Ô, Fifi, conta pra Gil de ontem, de sexta, que você me ligou com a Amanda, como é que foi? O que é? Qual parte? A Amanda falou, ai, você tem uma notícia para me dar? Da Gil. Tu tem uma notícia para me dar, não sei o quê, não sei o quê. Daí ela assim, que notícia, Rafaela, né? Que notícia? Ai, a Gil tá voltando? Aí a Rafa, não, isso aí é notícia fake, isso aí já não vai mais acontecer. Não vai acontecer. Vencida. Eu fui cortada, eu tava com a ideia de voltar, mas ainda não pode. Então, essa eu é acho coisa que também, a gente fica tentando lutar, querendo estar no lugar que, cara, não tem que forçar. Né? Eu aceitei, falei, beleza, vamos ficar mais um tempo aí. Essa é a palavra, aceitação. Eu ia falar exatamente isso, porque eu acho que o viajar, e não é enaltecendo, nem dizendo que viajar é a solução para tudo, mas o viajar, ele te traz novas perspectivas e novos horizontes, né? Porque tu acaba tendo que se colocar numa situação onde provavelmente no Brasil, porque a gente vem de uma cultura onde a gente realmente considera esses trabalhos inferiores, porém aqui na Austrália, e eu acredito que na Tailândia seja assim também, eu nunca fui para lá, mas é uma hierarquia muito bonita de se ver assim, sabe? Onde tu não é tratada menos por ser uma faxineira, por ser uma garçonete, por ser não sei o quê. Porque muitos de nós, eu acho que a gente vem para cá sem a ajuda dos nossos pais, né? Então a gente vem para cá tendo que batalhar, tendo que correr atrás do que a gente precisa e etc. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu sou a Jade, eu tenho 29 anos, eu moro aqui em Perth, vai fazer 5 anos no início do ano que vem, então faz 4 anos e meio, mais ou menos. Mas como as pessoas te conhecem? Como as pessoas te conhecem? Como assim? Seu apelido. As pessoas me conhecem por Fifi, então, apelido dado pela minha querida mãezinha, agradeço ela todos os dias, porque eu amo. E enfim, eu quando eu tinha 21 anos, se eu não me engano, eu saí do Brasil, eu me formei com 20, eu fiz 20, isso, tá, daí eu fui viajar para Califórnia. Eu me formei em administração com ênfase em marketing, aquele curso que a galera faz, que não sabe o que fazer da vida, sabe? Aí vai lá, faz e aí põe uma ênfase para dizer, não, é com ênfase. Tem uma especialidade. Isso é um assunto que a gente tem que abordar, tá, gurias, no futuro. Tipo, vocês entenderam, né? A educação que a gente tem, o estudo que a gente tem que escolher quando a gente é tão jovem que a gente não faz ideia de nada, né? Eu vou até anotar para um tema. A educação em si, né? Como é feita. Bom, continua. Enfim, eu morei na Califórnia por quase 1 ano e eu era muito novinha, né? Então eu fui para lá para estudar inglês. E quando eu voltei de lá, eu fiquei morando no Brasil, acho que por 2 anos ainda. E eu ia abrir um negócio com meu padrasto lá. Ia ser enfim,
uma ideia que nós tivemos, que ainda não tinha no Brasil e etc. A gente fez todo o planejamento, toda a organização, até que um dia, se eu não me engano, se a minha memória não está querendo me enganar, eu acordei e falei para minha mãe: mãe, eu não vou abrir negócio nenhum, eu vou para a Austrália. E aí ela super me apoiou, falou: tudo bem, vai, segue teu sonho. E aí eu lembro que eu fui numa agência de imigração, falei: ó, eu quero ir para a Austrália, não sei para onde eu quero ir, não tenho ideia de nada, me diga você. E ela era uma amiga conhecida, etc. E aí ela me indicou Perth. Daí eu falei: meu, é para Perth que eu vou, porque não vai ter brasileiro lá, né? Perth. Ninguém vai para Perth. Ainda mais agora, eu acho que aumentou muito. Quando eu já estava aí, já tinha muita gente, muito brasileiro. Imagino que agora... Eu acho que eu cheguei aqui, eu não conseguia me relacionar com outras pessoas sem ser brasileiro. Não, e antes de pesquisar a questão da viagem, né, vou para a Austrália, aonde na Austrália, né? Na cabeça das pessoas sempre vem Sydney, e aí quando a agência te fala Perth, você fala: tá, mas eu nunca ouvi falar nesse lugar. Sydney. Esse outro lugar. Eu lembro que eu pesquisava assim no Google e aí vinha aquela clássico, né? A cidade mais isolada do mundo. Do mundo, é. Uma das 3 cidades do mundo que mais venta. Aí eu falava: ai, meu Deus, o que eu tô indo fazer nesse lugar, né? Mas enfim. Mas vai, é o lugar mais lindo. É lindo mesmo. Eu acabei vindo para cá e foi com certeza a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu aprendi muito aqui e eu acho que eu tenho muito, muito a agradecer, principalmente a Rafa também, porque foi uma pessoa que me acompanhou muito tem me acompanhado muito no meu despertar, né, no meu evoluir, no meu autoconhecimento, mas também, que nem a Gil falou, chegou um momento também que eu me vi muito perdida, muito sozinha. Acho que a gente tem essa tendência muito aqui, porque a gente tem os nossos amigos, mas os nossos amigos, eles podem ir embora a qualquer momento, porque a gente não sabe como é que está o visto deles, aí o visto pode ser negado, o visto pode ser... enfim, vou ter que mudar de cidade, ou vai ter que voltar para o Brasil, ou vai ter que ir para a Europa, ou vai ter que... É clássico isso aqui para nós viver, né? Então, eu me senti muito sozinha e eu achei o meu consolo muito na minha espiritualidade, mas também no esporte. Então, o esporte é uma coisa que, para mim, hoje em dia, se eu não faço, eu sinto que a minha energia, ela cai drasticamente. Então, esse é um dos meus refúgios, né? Enfim, eu tento fazer constantemente, mas quando eu estou me sentindo mais down, mais para baixo, com certeza eu vou praticar esporte na hora, sabe? Pelo menos é o que eu tento, né? Óbvio. Sim. E aí é isso, né, gente? Essa sou eu. Um pouquinho de mim, né? Bem pouquinho. Muito linda. Sim, é engraçado que as histórias, elas combinam, né? O mesmo período de idade, a mesma cidade, isso é legal, assim. Coisas em comum, né? E eu acho que isso já é bom, já faz um link para a Rafa explicar um pouco desse projeto e como surgiu. Sim. Projeto. Bom, o projeto aqui que a gente pensou, eu acho que se diz bastante da questão... acho que é mais a minha questão pessoal, mais particular de eu estar agora em outro país e não ter muito esse lado social aqui, porque aqui é totalmente diferente da Austrália. Igual a Jade falou da questão dos trabalhos inferiores, aqui é como se fosse um Brasil, um pouco mais um país um pouco mais debilitado, assim, é um país mais pobre. Então, eu saí de uma realidade que a Austrália me trouxe para uma outra realidade que é uma realidade que eu não vivi nem no Brasil. Então, eu acho que esse projeto surgiu de uma necessidade mais minha, assim, de me conectar com as minhas amigas, com as pessoas que eu falo sempre. E como as nossas conversas, elas me desenvolvem e acho que desenvolvem vocês também e melhoram de alguma forma, a gente troca ideia, tem dicas e
E não vou nem dizer uma ajuda, né? Porque é mais um papo cabeça, assim, vamos falar, mais filosófico e do entendimento da vida, mas não dos problemas em si, né? É só uma busca de soluções. Não vou dizer de problemas, porque a gente sabe que problemas não existem. E aí eu dividi esse projeto com a Gil e com a Fifi, com a Xoxô e com a Fifi. E elas toparam na hora, assim, e foi muito legal, porque eu fiquei tão excited desse projeto e de contar para vocês, e na hora o Pedro até me filmou e eu tava tipo vou falar com elas. E eu acho que elas vão pensar primeiro, né? Porque tem que se expor, tem que ir ali falar, trocar ideia, e tem que ter o compromisso da hora, tem que ter o trabalho de pesquisa e tudo mais. Então eu falei, bom, às vezes alguém não vai querer, e aí fazendo duas, já não sei se seria muito legal. E como é que foi? Ninguém nem pensou. As duas já, tipo, caralho, era o que eu queria, era o que eu queria, era o que eu queria. E eu, putz, não sei nem se mais é o que eu quero. E aí foi isso. Então, eu acho que o projeto seria isso, né? A gente colocar os nossos papos para outras pessoas ouvirem, assim, pessoas que se conectem com a gente também. E para elas também pedirem para a gente conversar sobre alguma coisa que a gente viveu, se a pessoa não quero voltar isso tanto à questão fora do Brasil, porque somos brasileiras né, acho que um dia a gente volta, mas é mais para a questão das dúvidas, não sei o que vocês acham, seriam questões filosóficas de vida que nem a gente sabe responder. Eu acho que é bem isso que você falou, é um canal para a gente conversar sobre as nossas questões, que não são só nossas questões, é umas questões que todo mundo tem. E eu acho que é bem isso que você falou, às vezes nem é para você, eu te ligo para a gente me ajudar com um problema, mas tendo outra visão, isso eu acho tão importante de se relacionar, porque às vezes a gente tem uma ideia formada das coisas e aí vem outra pessoa de fora e te mostra outra visão, outra perspectiva. E isso vai aumentando seu mundo, vai aumentando, você vai aumentando sua perspectiva. E eu acho que essa é a troca positiva, sabe, das conversas. E quando eu assisto esse tipo de podcast, de conversa, o que eu vou buscar é isso, é saber a opinião das pessoas sobre determinados assuntos que eu tenho interesse. E cada opinião, a gente não precisa pegar pra gente como verdade absoluta, né? É isso também que a gente tem que deixar claro aqui. São opiniões nossas. Se serve pra você, você pega. Se não serve, deixa pra lá. Mas é a questão de abrir um pouco mais a cabeça, sabe? Nossa, nunca tinha pensado dessa forma. Pô, é verdade, né? E a gente evoluindo together nessa busca. Sim, eu acredito também que a gente está passando exatamente por um momento muito parecido de vida, onde a gente está buscando mesmo esse autoconhecimento de determinadas formas, cada uma da sua forma, né? Buscando práticas, buscando esporte, buscando meditação, buscando whatever, né? O que for. E eu tenho uma amiga que ela sempre fala para mim que a gente tem que estar em constante movimento, que como ser humano a gente tem que estar em constante movimento para que a vida aconteça. Porque no momento que a gente fica parado, a gente fica estagnado e a gente não consegue sair daquele lugar ou criar novas perspectivas de vida no momento que a gente está ali paradinho, confortável. E é muito comum isso do ser humano, né? A gente viver no piloto automático, onde tudo é uma rotina, onde eu faço tudo do jeito que eu faço todos os dias, onde eu levanto, escovo os dentes, tomo meu café, pego meu carro, vou para o meu trabalho, volto para casa, vou para minha academia, e fazer algo assim, eu acho que é uma possibilidade de criar novos laços com vocês, com certeza, mas também com as pessoas que também vão se associar e se fazer algum link com a vida delas nesse momento, que elas, enfim, né, e a gente espera que a gente possa trazer palavras que vão, não é consolar, mas vão fazer sentido, né? Uma sementinha, plantar uma... Bem que você falou mesmo, eu acho que o ser humano, nós como seres humanos, eu percebo, né,
que a gente está sempre buscando esse conforto. E, cara, a vida não tem conforto, a vida é amarga, se você for pensar. Porque quando tá tudo certinho, na minha cabeça eu penso, vai vir o down. Porque, cara, é viver, tá ligado? A gente tem que estar... Então, na verdade, o que eu também tento buscar para minha vida é esse desafio. Então, quando a Rafa propôs, eu falei, vai sair da minha zona de conforto, porque eu tenho que me expor, eu tenho que pesquisar sobre alguns temas. É uma coisa que você vai ter que sair do conforto. Então vamos, se o universo está trazendo esse projeto, está trazendo essa oportunidade, a gente tem que aceitar e vivenciar. E toda vez que a gente tenta sair do nosso conforto, o nosso cérebro tem a tendência de nos auto-sabotar, né? Porque sair do conforto exige movimento. E quando o nosso cérebro está tão acostumado já com uma rotina, seja ela rotina de pensamento ou uma rotina mesmo, assim, o nosso cérebro nos auto-sabota. Por que tu vai fazer isso? Ah, mas não vai dar em nada. Ah, mas quem é tu para falar isso, né? Que experiência que tu tem, que não sei o que, não sei o que. Quando, na verdade, a gente está criando conexões e dividindo sentimentos, experiências que muitas vezes pode ajudar, nem que seja um ser humano na Terra, sabe? 7 bilhões de pessoas, poxa. Pedir para multiplicar. Exato. E o que será que leva a gente a ter esse desconforto, né? Do tipo, o que eu aprendi aqui, saindo da Austrália, eu acho que eu aprendi bastante quando eu saí do Brasil para a Austrália, mas sair da Austrália e vir para a Tailândia, eu aprendi muito mais a não ter vergonha, sabe? A vergonha para mim hoje em dia eu tenho, né? As pessoas, nós temos um receio assim com alguma novidade, com o desconhecido, mas eu sou muito mais hoje em dia tipo cara a tapa, sabe? Eu vou e faço. O Pedro faz eu fazer umas filmagens para ele, conversar com a câmera e dá vergonha de fazer essas coisas, né? Mas hoje em dia, tipo, eu quebrei esse tabu comigo mesmo, assim, tipo, sempre quando eu ia fazer alguma apresentação, sei lá, na faculdade, na escola, essas coisas de ir na frente ali falar, levantar a mão, ter que ler, cara, eu tremia, sério, eu ficava vermelha aqui, ó, subia, era uma sensação muito ruim, muito horrível. E desde que eu vim pra cá, eu não tô nem aí, sabe? Assim, tipo, dá uma vergonha, lógico, mas assim, eu vou e faço. Né? Porque nada vai acontecer, entendeu? Mas, Chuchu, desculpa. Foi a mesma coisa que uma amiga minha aqui da Tasmânia, ela me puxa muito, ela trabalha com marketing, ela tá sempre fazendo vários projetos. Ela falou, tô fazendo um workshop de marketing, entra comigo para falar de vídeo. Na hora eu fiquei tão excited, porque eu gosto, ela me chama, eu sempre aceito as paradas, eu falei, vamos lá. Só que eu não tinha pensado que eu teria que falar para um monte de pessoa, que eu teria que me expor. E aí foi difícil, assim, o começo, porque o meu cérebro estava tentando me sabotar mesmo, assim, então... E aí foi que eu percebi, não, eu tenho que me desafiar mesmo, sabe? Porque é nesses momentos que a gente vai quebrando essas amarras, eu acho, essas coisas que... Então, também outra coisa é isso, acho que o de se desafiar também te faz mais resiliente e um pouco mais forte mentalmente, sabe? Porque na hora, antes de começar a parada lá, ou você também, as suas aulas, por exemplo, depois você pode falar um pouco, é uma coisa nova, então tudo que é novo dá uma insegurança, dá um medo, mas se você conseguir passar essa barreira aí, você vai ficar mais forte mentalmente, e aí as coisas vão ficando... Não vai ficar mais fácil, mas você vai tendo mais experiência para lidar com essas questões de se expor ou de coisas que você nunca fez antes, né? Que a gente tem que ter esse receio. Eu acho que isso tem muito a ver com... Isso é conectado com o esporte, né? Que vocês falaram de praticar o esporte. Eu acho que a gente pratica o esporte para sentir aquela endorfina depois, né? Não sei se é endorfina, tá? Não sei qual é o hormônio que é liberado pelo esporte. Depende do esporte. Tem que me corrigir muitas das vezes das palavras que eu falar. Mas eu acho que quando você faz outras coisas que você não está acostumado, no começo você vai ter aquele sentimento contrário, né? Tipo, te
te repuxando assim para dentro, você quer se enterrar, você tá com muita vergonha, mas depois quando você tá lá no momento, dá aquela acalmada, que é aquela baixa de energia, quando acaba, vem aquela explosão de novo, do tipo, nossa, que delícia, tá ligado? Foi irado o que eu fiz, por mais que não tenha sido bom, assim, a gente tem que lembrar dessa parte da aceitar os seus defeitos. Então, às vezes, se você vai fazer uma apresentação, ou se, né, na questão das minhas aulas, que eu tô na Tailândia aqui, como não tem como eu trabalhar, eu comecei a dar aula de português, e, assim, nunca me formei em pedagogia, nunca nem estudei sobre, mas como foi uma necessidade que nasceu no meus dias aqui, eu tenho aprendido e fui lá e virei uma professora de português online. Hoje em dia eu adoro. E eu sinto esse sentimento depois da aula do tipo, caralho, que delícia, foi ótimo. Acho que é Tomara que emoção, né? mais para ter a próxima aula. Eu acho que traz sentimento Eu acho... de preocupação, de autoestima interna, assim, né? Tipo, Tem também. Eu, só voltando à pergunta inicial da Rafa lá, que tu falou, por que será, né, que a gente tem tanta dificuldade, né, Qual foi? Isso. Qual foi? Me perdi foi isso, total. Exatamente. E por que a gente tem tanta dificuldade e tal? E bem quimicamente falando, assim, cientificamente falando, porque isso é uma coisa que eu adoro estudar também. Esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um cientista bem famoso, depois eu posso procurar o nome, que agora eu não me lembro o nome dele. E ele já está trabalhando há mais de 20 anos com pesquisas mostrando do porquê e como a meditação ela influencia e muda o nosso cérebro, né? E aí ele traz alguns dados de que nós, seres humanos, nós temos entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. E 95% desses pensamentos são os mesmos pensamentos que nós tivemos no dia anterior. Então, a gente só tem, numa average, né, como é que é essa palavra em português? Numa média, 5% de pensamentos novos. E os pensamentos novos são os pensamentos que criam as novas sinapses, né? As novas conexões neuronais. Neuróticas. E então, o aprender, ele significa fazer novas conexões. Então, a gente tem que se forçar, de fato, a aprender novas coisas, novos esportes, novas literaturas, novos assuntos, whatever, que tiver ao teu alcance, que tiver do teu interesse, porque esses novos aprendizados são os que gerarão novas sinapses dentro do nosso cérebro e farão com que a gente mantenha... E para manter essa conexão, a gente precisa o quê? Disciplina. Porque eu posso criar uma nova sinapse hoje, mas se ela não for estimulada ao longo do tempo, ela não permanece, ela se quebra de novo, e aí, né? Por isso que é tão importante a gente ser disciplinado, porque depois que a disciplina vem, ela se torna uma coisa que é inata, sabe? Uma coisa que vem de dentro já, porque a disciplina já esteve presente, já fez o seu trabalho e agora já criou a conexão, já está lá firme e forte, e agora tu faz aquilo porque tu sabe que aquilo vai te fazer bem, aquilo vai te trazer algo positivo. Então... mente, né? Da mesma forma que a gente treina nosso corpo, também a gente tem que treinar nossa mente. Porque eu acho que a gente... Neuroplasticity, não é? Uma coisa assim? Neuroplasticity. Neuroplasticity. Isso. Que são exato, que mostra que o nosso cérebro, ele não é mais... ele não fica mais do jeito como ele nasce, ele fica. Não, ele se desenvolve e a gente pode criar novas conexões. E aí, essa coisa do a gente se sentir desconfortável
para buscar o novo, com medo do novo, não sei o que, não sei o que. Isso aí são os nossos 95% de pensamentos que tivemos no dia anterior, e que aí tivemos no outro dia, e que aí tivemos no outro dia, e que sabemos que acumulados estão por conta de todas as experiências que tivemos no passado, sejam elas positivas ou negativas, né? Sendo as negativas os nossos traumas. Então, esses pensamentos, eles geram um químico no nosso cérebro, e esse químico faz com que a gente não faça nada de novo. E a gente fica aqui paradinho, porque o meu corpo está me protegendo, o meu cérebro está me protegendo de algum futuro possível trauma. Então, é outra coisa que a gente pode conversar um dia, traumas. Nossa, mas que louco. Como é que você fala? Um trauma futuro possível? Um futuro possível trauma, porque, por exemplo, se eu tô tão desconfortável, por exemplo, na minha situação, que eu preciso mudar de trabalho, tá? Preciso não, mas eu sinto que é um momento de mudar de trabalho. E eu já tô nesse meu trabalho faz 3 anos. Eu trabalho com crianças com disability, então um menino tem síndrome de Down e o outro tem autismo, eles são irmãos. Eu amo eles demais, essa família para mim eles são maravilhosos, porém meu tempo lá já é perceptível que se esgotou. E aí o que acontece comigo? Eu fico me auto-sabotando, dizendo, não, mas tá bom aqui, tá confortável, tu ganha o teu dinheirinho, tá estável, por que tu vai te colocar numa situação com outra pessoa que tem algum tipo de deficiência? E vai que tu não consegue lidar com aquilo. E se aquilo te causar muitos problemas emocionais, porque lidar com pessoas com deficiência é uma coisa que exige muito de ti também. Então, tu tem que ter um estado emocional pelo menos um pouco estável. E aí é o autossabotamento, porque daí eu já fico prevendo um futuro, né, alguma coisa que vai ali, e aí vai me gerar um trauma, porque vai que eu trabalho com... Esse é um exemplo, eu ia trabalhar com uma menina, ela tinha muitas questões pessoais e deficiências, muitas, e eu dei para trás. Eu dei para trás porque eu falei, eu não vou dar conta. E aí, eu não sei até hoje, eu estou nessa busca, né? Eu me auto-sabotei, ou eu segui os fatos e a minha intuição? Qual que é essa linha, né? A linha, isso é um tema também entre realidade e fantasia, né? Que nós mesmos não sabemos. Eu consegui me ver nessa situação sua, porque eu fiquei muito tempo no meu trabalho, ó, que eu saí depois de 3 anos e meio. Agora que eu tô virando freelancer, saí faz 2 semanas de um trabalho estável, que me amavam, que eu tinha uma posição boa e eu ficava naquelas, eu não tô feliz, mas será que é minha mente querendo fantasiar, sabe assim? Tipo, porque eu falava, não, acho que eu preciso de um tempo, preciso me dedicar, trabalhar de casa. E eu fiquei nessa luta aí muito tempo também, muito tempo, até que eu vi que já tinha dado mesmo, sabe? Então, eu acho que é um processo até você sacar que você precisa sair e você sair. Cada um tem seu tempo, né? E, enfim... Mas é real, a gente fica procrastinando. Eu lembro com medo do novo. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando, eu trabalhava num restaurante, numa pizzaria na Austrália. Right? Fui lá semana passada. É mesmo? Foi? Ô Gil, o que eu levei a Jade e as meninas que moravam lá com a gente para comer no Rise de graça. Muito. Deus do céu, muito. E você sabe como foi, né? A Emília me colocou lá. Vocês conhecem a Emília, né? A Emília me colocou lá. Aí eu entrei, e depois de, sei lá, um mês eu coloquei a Rafa, aí o Renan trabalhou lá também, que era o irmão da Rafa. A Amandinha o Fábio trabalhou. O Fábio eu sabia que o Renan tinha trabalhado lá também. Cara, meu irmão trabalhou lá uma semana, sei lá, e foi embora. O dono... Não, os caras queriam ele. Não, mas eles queriam ele, só que ele tava enrolado. Eles queriam, mas o meu irmão, tipo, não foi num shift de domingo, que era 12 horas de trabalho, e não apareceu, e tava eu lá. Ai, galera, essas coisas também acontecem aqui, tá? E pior a Rafa falando que tava lá, e os caras, mano, falando, cadê ele? Ela, mano, não sei,
estão perguntando pra mim? Eu e ele xingando meu irmão do meu lado, eu comecei a ficar puta, eu falava, meu, que saco, tipo, não fala essas paradas. Eu sou irmã do cara. Mas era pesadíssimo. A gente gostava, mas era pesado. Nossa. Não, eu gostava, eu fiquei lá 3 anos também, mas... Gil, elas chegavam lá, elas sentavam, era cerveja, gin com coca, pizza, batata. Dava, mano? Garlic bread. Mas quem que dava? O Rubens, o manager. Tinha um manager lá, um gerente, ele era apaixonado por Jade. E aí ele chegava lá e via ela e já dava cerveja, dava comida. Aí eu mandava, falava, eu fazia pizza e dava pizzas, eu falava, ó, entrega naquela mesa ali. Mano, isso era legal. A gente levava várias pizzas embora, mano. Fazia a pizza que queria. Ai, gente, na época que eu trabalhava como garçonete, porque eu não sei, né? Eu não sei quem é que vai nos ouvir, mas hospitality, galera, é quem trabalha aí como garçonete, ou na cozinha, ou em, sei lá, em hotel também, né? Hospitality, eu acho. Acho que E na época que eu trabalhava em hospitality, eu lembro, gente, que o restaurante, eu fiquei 1 ano no restaurante, foi meu primeiro emprego aqui, eu fiquei 1 ano lá. E era incrível, assim, eu tinha muitas horas, era super bom, eu nem acreditei que eu consegui esse trabalho na primeira semana que eu estava aqui, e quando o restaurante fechou, caraca, gente, aí era muita bebida que podia levar para casa, sabe? Tipo, vou levar, estamos fechando, aí levava os copos de coquetel, aí levava, prato... Ah, não bebida em si, alcoólica. Não, bebida em si também. Talher, porque era latinha, né? E latinha vence. Então tinha que se livrar, né? Sim. Ai, mas era bom. Era gostoso essa época, era divertido. Era muito. Nossa, era bem divertida. Mas enfim, eu falei disso porque eu fiquei muito tempo no Rise e eu trabalhava lá, sei lá, eu tinha folga segunda e terça, era meu final de semana. Aí eu trabalhava de quarta a domingo, tipo das 9 da manhã até fechar, que era umas 10 da noite. Eu tinha um break ali de 2 horas, 1 hora de tarde. Que a gente ia pra praia. Era muito bom, porque o restaurante era na frente da praia, então a Gil também curtiu a praia. Eu ia, cara, no verão, eu ia 10h30 da noite, eu ia no mar. E era muito bom, era muito bom. Mas, enfim, eu estava saturada já do trampo, assim, porque chega uma hora aí desses trampos que a gente diz que são inferiores, mas que não são trampos como qualquer outro, né? Tem uma hora ali que você para de pensar, você faz tudo no automático, porque é um trabalho automático, né? Eu fazia pizza, então abre a massa, põe recheio, forno, tira, corta, põe na box, entrega. Tipo, fica um trabalho muito automático. E chega uma hora que você quer trabalhar a sua cabeça. Enfim, fui procurar um outro trabalho em hospitality, que era num café em um hospital. Fui fazer meu primeiro shift, não larguei a pizza, não larguei o Rise, continuei, só fui fazer um trial nesse café. Meu, foram tipo 12 horas de shift nesse café, que eu tava em pânico. Porque era uma coisa nova para mim, era totalmente novo. E como eu não sabia fazer as coisas, eu não mostrei o meu melhor, porque eu travei, sabe? Tipo, eu queria... Aquele dia eu estava apaixonada pelo Rise, eu falava, meu Deus do céu, eu nunca mais vou largar aquele trabalho, porque é o que eu sei fazer, é o que eu sou boa. Olha que louca, tipo, eu não me dei a oportunidade de sentir aquilo, tipo, porque é um lugar novo, por um trauma, do tipo, não vou saber, não vou conseguir, não quero, não conheço as pessoas, elas não gostam de mim, elas não vão gostar, vou voltar para o antigo. No outro dia eu fui trabalhar no Rise com um sorriso daqui a aqui, do tipo, nunca mais vou largar esse trabalho. E passou, sei lá, um mês, eu já estava saturada de novo, porque porque não dava mais, né? Já não estava. Mas surgiu esse trauma futuro, não sei o que você falou. O que eu estava falando é que a Rafa comentou do trabalho e tal, né, da cafeteria que ela foi trabalhar, do café que ela foi trabalhar, e que ela, tipo, não, vou no Rise. Daí 1 mês depois ela estava já, tipo, putz, que droga.
Aí o que eu ia comentar é que isso novamente é o nosso cérebro tentando nos proteger, que daí a gente entra naquele estado do flight or fight, ou fight or flight, sei lá, que é que a gente tem três reações quando a gente é desafiado, quando a gente está numa situação de perigo. E aí é o correr, se esconder ou lutar. E aí é bem isso, né? A gente precisa começar a trabalhar essas questõezinhas, porque daí novamente entra naquele fato da disciplina, da gente se esforçar, porque a disciplina ela exige sim um esforço. É que nem às vezes a Gil deve acordar de manhã e pensar, putz, tem que correr hoje, e tá chovendo. Não, mas eu vou, entendeu? Eu vou porque eu sei que depois que eu fizer isso, vai me trazer algo de positivo. Enfim, queria só encerrar com isso. E não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Eu acho que essa vai não eu gostei muito desse final aí, hein? Gostei muito. Please. Ótimo. Corta! Corta! Não, eu acho que pelo primeiro vídeo ficou legal. Então, vamos ver o feedback das pessoas aí que vão mandar para a gente. O que vocês acham, galera? O que a gente tem que melhorar? Para a gente não é tão simples, porque a gente não está no mesmo lugar, então a gente tem que fazer esses vídeos, né, gravação online, e a qualidade talvez não vai ser a melhor, mas a gente vai trabalhar para fazer o melhor que a gente pode, estando longe uma das outras, porque a Gil, ela trabalha com vídeo, ela não vai curtir muito aí essa minha luz aqui, a minha casa ela é bem escura, eu moro tipo numa fazenda, mas futuramente estou indo para a praia, então espero que o background seja um The Ocean, on the Ocean. Então, nos deem feedback, falem o que vocês acham, o que a gente pode comentar. A nossa ideia é, sim, realmente só bater um papo, nada do que a gente está falando aqui é a verdade absoluta, a gente só está dividindo experiências que a gente passou de uma forma mais geral, né? E o que vocês duas acharam? Vocês gostaram? Como é que foi? Vai, Jade. Eu achei ótimo. Nossa, eu adoro, né, falar sobre devanear sobre os assuntos e ir linkando uma coisa com a outra. E eu acho que é bem isso que a Rafa falou, esse é o objetivo, né? A gente, muito provavelmente, nos próximos vídeos, a gente vai ter um tema principal, mas a gente vai abordar o que tiver que ser abordado e o que a nossa intuição tiver nos falando que deve ser abordado. Então, eu queria também agradecer a vocês duas, estava muito, muito legal, muito bom poder fazer essa conexão com duas pessoas que eu sinto conexão também. Então, esperar aí feedback, se tiver de alguém inicialmente, e vamos melhorando, né? É o primeiro vídeo, então vamos ver o que acontece. Se for perfeita nesse primeiro vídeo, fudeu, né? Tem que ser mesmo para ir melhorando. Começar, né? A gente tem que começar. Tijolinho por tijolinho, né? Mas eu queria agradecer também a oportunidade de estar com vocês nesse domingo gostoso, começar o dia. Para mim já é um pouco mais tarde, né? Mas para vocês estão começando aí. É legal, né? É legal trocar. Tava até falando para a Rafa outro dia que um termômetro bom para a gente saber se a gente está levando uma vida feliz, né? Legal, seria como a gente se relaciona, né? Com o próximo. Então, eu acho que faz parte do ser humano se relacionar. Então, a gente está aqui para isso, para trocar e para expor o que a gente experienciou, né, de alguma forma, coisas que fizeram a gente ter esse despertar ou essa vontade desse autodesenvolvimento, desse autoconhecimento, né? E trazer mais gente para essas conversas. E também, se quiser mandar mensagem, a gente pode pensar no futuro, trazer pessoas para trocar ideias, para conversar, pessoas que também partem das mesmas interesses, do mesmo interesse. E é isso. Muito obrigada, Rafa e Jade. É isso. Valeu. Obrigada a vocês. Valeu demais pela parceria que a gente está fazendo e vamos se manter. Muita conversa vai rolar.
Muito papo bom, a gente vai ouvir. Demorou? Vou fazer que nem a Jade falou, então, hein? Para finalizar. Aí, ó. Tchim, tchim. Valeu, menina. Bye, bye.